Agora, quanto ao segundo subprincípio do uso da informática, este surge porque a simplificação bancária deve muito à informática, essencialmente. Aliás, a crescente rapidez nos processos ou operações bancárias e o próprio progresso da banca nas últimas décadas devem-se muito a este fator e ao desenvolvimento tecnológico de uma maneira geral, já que elementos que hoje temos como habituais provocaram uma revolução completa na atividade bancária a quando da sua introdução, como é o caso dos cartões de crédito e dos cartões de débito, e, um exemplo mais recente, e isto muito devido a uma certa proliferação das fintechs, particularmente em certas realidades, temos também agora aqui as e-wallets ou carteiras digitais. Então, numa percepção abrangente, podemos dizer que a informática ou a tecnologia, de uma maneira geral, simplifica ou permite simplificar a contratação e a prática de diversos atos bancários, a execução de deveres de informação e de comunicação, designadamente quanto às chamadas obrigações de caixa, porque é hoje tudo automatizado, ou quase tudo, podendo esta comunicação ser quase automática ou mesmo automática, e a manutenção da contabilidade e o exercício da supervisão. E os deveres de informação, incluindo a remessa de extratos, de avisos de débito ou de pagamento e da concretização de operações, são hoje, na generalidade das realidades, efetivados sem intervenção humana e por via informática. E aliás, quem fizer uso do net banking, por exemplo, já tem um certo contacto com a manifestação deste subprincípio. E, para além disto, os meios informáticos podem também assegurar a contabilidade dos bancos, incluindo as contas correntes bancárias, as posições de diversas operações, a eventual verificação de demoras ou de descobertos em conta e, a partir daí, os riscos, as previsões e as reservas são também asseguradas por meios informáticos. Isso em matéria de controle desta informação. E apesar da crescente automatização do setor financeiro e aqui do subsetor bancário em particular, isto não dispensa por completo a intervenção humana, seja para a verificação dos resultados gerados pelos instrumentos informáticos ou para realizar a manutenção dos mesmos, ou ainda outras atividades que de facto necessitam da intervenção humana, pois nem tudo é possível automatizar ou é conveniente que se automatize. Mas também não nos podemos esquecer que os níveis de automatização variam de instituição para instituição e de realidade para realidade. Então, de uma maneira geral, o propósito do recurso à tecnologia aqui é de materializar o princípio da simplicidade, procurando reduzir as hipóteses de erro humano em particular, e assim baixar os custos da atividade, aumentar o alcance dos serviços bancários, e não só, e também de libertar recursos humanos para outras tarefas que não possam ser assumidas por completo, ou em parte, pelas tecnologias empregos. E quanto ao terceiro subprincípio, que é o subprincípio da unilateralidade, no direito bancário, através da forma voluntária ou da forma convencional, as partes recorrem, muitas das vezes, a um documento assinado por uma delas, que em regra é o cliente bancário, para exprimir um acordo das vontades ou um acordo de vontades a que ambas chegaram. E estes documentos assinados pelo cliente são negociados previamente com o banco ou podem mesmo ser pura e simplesmente oferecidas pelo banco para assinatura pelo cliente. E aqui basta lembrarmos do tradicional contrato de abertura de conta que apenas ocasionalmente, se não mesmo muito raramente, será negociado. E a verdade é que acaba por ser este também o padrão da atividade bancária. E nestes cenários, sem grande surpresa, há igualmente uma exigência quanto à condução destes atos, sob a boa-fé, que é fonte de deveres de lealdade e de informação que são especialmente impostos ao banco. E, em suma, sempre que a lei se contente com uma assinatura ou por maioria de razão, quando ela não exige de qualquer forma, as partes podem então contratar na base de documentos unilaterais. Mas também é preciso atentar que a unilateralidade dos atos bancários pode ser real ou aparente, sendo que esta será real nas hipóteses de surgirem vinculações pura e simplesmente unilaterais e será aparente nos casos em que tenha havido um acordo de vontades, ou seja, houve uma negociação prévia, que foi então, a posterior, formalizada num texto que foi assinado apenas por um dos intervenientes, que, regra geral, é o cliente bancário.